Muito boa tarde para você. Sexta-feira, 11 de novembro, RF News no ar. Veja os destaques da edição de hoje. Protestos contra a PEC do teto dos gastos públicos fecham rodovias e paralisam serviços em 6 estados e no Distrito Federal. Guarda Civil é preso por armar emboscada que terminou com a execução de 5 jovens na Grande São Paulo. O perfil ele confessou. Presa em Goiás, quadrilha que vendia vagas em faculdade de medicina. A Polícia Civil acredita que eles possam ter cometido o crime de estelionato. E ainda nesta edição. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo. Os destaques da agenda cultural. Desejaria todo dia. Ao vivo no RF News. A manhã desta sexta-feira foi marcada por manifestações em pelo menos 6 estados e no Distrito Federal contra a proposta de emenda constitucional, a PEC, que limita os gastos públicos. Foram registrados protestos na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. As imagens você vê aí de São Paulo. Manifestantes queimaram pneus e interditaram o acesso a um terminal de ônibus na zona sul da capital paulista. O protesto chegou a bloquear totalmente o tráfego na rodovia Anchieta, no sentido São Paulo. Houve bloqueio também na Via Dutra e na Regis Bittencourt, que é a rota entre São Paulo e a região sul. A polícia já retirou os manifestantes, mas os reflexos no trânsito continuaram durante toda a manhã. Aqui na região de Campinas, a rodovia Anhanguera chegou a ser completamente bloqueada. Graziela Félix tem os detalhes. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Olha, aqui na nossa região, um dos protestos aconteceu bem aqui neste trecho da rodovia Anhanguera, que liga a cidade de Sumaré ao distrito de Nova Veneza. Os moradores da Vila Soma de Sumaré foram os responsáveis pelo ato que aconteceu aqui um pouco mais cedo. Eles são contra a PEC 241 e também contra o presidente Michel Temer. Mais cedo, eles bloquearam aqui a pista nos 2 sentidos e também atearam fogo em pneus. Os motoristas que passaram por aqui tiveram que ter paciência. Manhã complicada, hein? Obrigado, Graziela, pelas informações. A Justiça de São Paulo condenou o policial civil José Camilo Leonel a 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, dos quais são 6 anos de detenção em regime fechado. Ele foi acusado de torturar um comerciante iraniano de 47 anos, em janeiro deste ano. Uma estudante que participou da ação também será punida. 11 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Essa foi a pena imposta ao ex-policial civil José Camilo Leonel, de 51 anos. A sentença foi anunciada nesta quinta-feira pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Leonel, que trabalhava como investigador da Corregedoria da Polícia Civil, está preso desde o dia 16 de abril. Ele é acusado de agredir e ameaçar o comerciante iraniano Navi Razolifar Saissan no início do ano. As câmeras de segurança da loja de tapetes gravaram as agressões. O crime teve a participação da estudante Yolanda Delce dos Santos, de 29 anos. Em dezembro do ano passado, ela havia comprado um tapete. Semanas depois, quis devolver a peça e pegar o dinheiro de volta, mas não houve acordo. Yolanda então saiu da loja e fez uma ligação. Imediatamente chega a viatura da Polícia Civil. Yolanda se aproxima e conversa com quem está ao volante e entra de novo na loja. Quem sai da viatura é José Camilo. Dentro da loja, os 3 conversam. O policial pede a nota fiscal da compra do tapete, que é entregue pelo comerciante. Em seguida, ele dá voz de prisão e tenta algemar Navi, que resiste. Eles lutam na frente de clientes e funcionários. Um dos empregados tenta apartar a briga. É nessa hora que José Camilo saca a arma e aponta para a cabeça do comerciante. Ao lado da viatura, mais violência. Navi está assustado e se recusa a entrar no carro da polícia. Vai continuar resistindo? Solta meu carro. Vai continuar resistindo? O investigador então chama reforço. São policiais do GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. O comerciante é cercado pelos policiais e José Camilo usa o fuzil de um deles para fazer mais ameaças. Na época, o caso foi parar na Delegacia de Defesa do Consumidor e na Corregedoria da Polícia Civil, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Em depoimento, Yolanda e José Camilo disseram que não se conheciam, mas as câmeras de segurança desse restaurante, que fica a cerca de 200 metros de distância da loja de tapetes, flagraram os dois conversando momentos antes do crime.
Yolanda foi condenada a 6 anos e meio de prisão, mas poderá recorrer em liberdade. Além da prisão, José Camilo foi condenado a pagar uma multa de R$20 mil. A aposentadoria dele foi suspensa e o cargo de agente da Polícia Civil cassado. Punição merecida, né? E um buraco na rua causou a morte de um guarda que estava em uma motocicleta. Olha só o flagrante. Era dia de folga do guarda civil metropolitano Paulo Ricardo Nishitani. Quando ele passa na valeta, no meio da rua, a motocicleta empina. Quando o veículo volta a encostar no chão, ele encontra um buraco no asfalto, derrapa e perde o controle da moto. Paulo se chocou com o poste. Ele foi socorrido no local, mas não resistiu. Se não tivesse o coberto com asfalto ou se tivesse a lombada, não tinha acontecido o acidente. Os vizinhos também reclamam da profundidade da valeta, bem no meio da rua. Carros e motos passam com dificuldade na via. Eu mesmo já perdi o suporte do kart ali. E já fui na prefeitura, fiz reclamação. Falaram para mim que não podia fazer nada. No sentido da rua onde aconteceu o acidente, não há qualquer sinalização sobre a valeta. Também não existe placa alguma alertando para a obra inacabada. Não terminaram a obra. Tiraram, rasgaram, racharam, mas não terminaram a obra. Não estava sinalizado? Nem sinalização nenhuma. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo informou que a retirada da lombada da rua na zona leste de São Paulo foi feita por solicitação dos próprios moradores e que o local deve receber uma nova cobertura de asfalto. Segundo a mesma nota, o acidente foi provocado por uma valeta de captação de água pluvial. O texto ainda afirma que o guarda civil metropolitano dirigia acima do limite de velocidade para o local, 30 km por hora. A família não se conforma com o acidente. Paulo tinha 34 anos e há 3 trabalhava na Guarda Civil Metropolitana. Antes disso, ele havia sido bombeiro. Não é só essa obra, são vários locais que nós temos em São Paulo. Temos que encarar. É uma coisa tão simples, do lado da subprefeitura. Eles tinham que a obrigação de olhar isso. Vidas assim não pode mais ser acabada dessa forma. Eu acho que é alguém que tem que tomar uma providência e urgente. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil. Agora são 12 horas e 13 minutos. 5 pessoas foram presas suspeitas de fraudar o vestibular e vender vagas do curso de medicina de uma faculdade de Mineiros, no sudoeste de Goiás. Entre os detidos está o ex-diretor da instituição. A Polícia Civil afirma que as vagas eram vendidas por até R$150 mil. A estimativa é de que o grupo lucrou 9 milhões. 5 pessoas foram presas, entre elas o ex-dono da faculdade de medicina, Alessandro Rogério Barros. O grupo chegou a vender vagas por R$150 mil. O candidato nem precisava fazer as provas do vestibular. O golpe foi descoberto quando a polícia decidiu investigar um boato de que a faculdade estava vendendo vagas. A polícia estima que cerca de 200 alunos da Faculdade de Medicina de Mineiros, a 400 quilômetros de Goiânia, tenham comprado a vaga. Eles devem ser expulsos do curso e ainda responder a processo criminal. A Polícia Civil acredita que eles possam ter cometido o crime de estelionato, em que a vítima seria a própria universidade, pessoa jurídica. Porque, por um meio ardio, um meio fraudulento, eles enganaram a própria pessoa jurídica. O grupo que vendia as vagas vai responder por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e estelionato. É a segunda fraude envolvendo educação que a gente mostra aqui essa semana, um absurdo, dá até um desânimo, né? As pessoas tentam fraudar a educação, uma situação, um bem tão precioso, né, nosso aqui no Brasil. Infelizmente a gente tem que assistir esse tipo de notícia. A faculdade informou que está colaborando com a investigação e que vai expulsar os alunos que compraram as vagas. Ainda em Goiás, um carro forte foi explodido enquanto trafegava em uma rodovia no norte do estado. Após explodirem o carro forte que abasteceria os bancos de Minasul, os assaltantes fugiram em pelo menos 4 veículos. A explosão aconteceu em Campinaçu, no norte de Goiás, a cerca de 400 quilômetros de Goiânia. Apesar de o carro forte ter ficado destruído, os ocupantes não se feriram. Alguns motoristas que passaram pelo local logo após a explosão foram feitos reféns. Eles foram obrigados pelos criminosos a recolherem o dinheiro que estava espalhado na estrada. Um desses reféns é um homem de 26 anos que preferiu não ter a identidade revelada. Ele contou que os criminosos estavam fortemente armados e que no momento da fuga deram vários tiros
tiros para cima. A Polícia Militar de Goiás está fazendo buscas na região na tentativa de encontrar os suspeitos, mas até agora ninguém foi localizado. Impressionante, hein? Você quer compartilhar uma imagem com o Brasil inteiro ou ainda enviar uma reclamação? Anote o nosso WhatsApp, é 19974148550. 19974148550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News. Agora, uma curiosidade. Um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul apresentou 2 novos animais pré-históricos considerados precursores dos dinossauros. Os fósseis foram encontrados entre 2009 e 2010 em um sítio na região central do estado. 1,5 metro de comprimento, 50 centímetros de altura, 7 quilos de peso. A réplica do pequeno dinossauro mostra que ele tinha um crânio de 13 centímetros, dentes pontudos e serrilhados. O Buriolestes schultzi era carnívoro e teria vivido há 230 milhões de anos. Essa descoberta ela é extremamente importante para toda a paleontologia internacional. Trazem inúmeras informações para a evolução, para o entendimento da evolução dos dinossauros. O esqueleto do dinossauro foi encontrado nas rochas de um sítio de São João do Polesine, na região central do estado. Os fósseis impressionaram os paleontólogos de 9 universidades, pela forma como estavam preservados. Os ossos e os dentes pareciam intocados. O ambiente daquela época favoreceu a preservação desse material. Como nós já sabemos, né, de estudos anteriores, era uma área que era banhada por rios, né, havia lagos, né, nas planícies de inundação próximos desses rios. Então esses materiais eles acabavam sendo soterrados nos períodos de enchente e esse soterramento rápido que acontece acaba preservando esse material. Além do Buriolestes, um outro animal, uma espécie de lagarto, também foi encontrado pelos pesquisadores. Este segundo fóssil é considerado de um precursor dos dinossauros. Ele tinha 40 centímetros de comprimento e pesava 150 gramas. Para os cientistas, o trabalho continua. A região é terreno fértil para futuros estudos. O turismo também deve ser explorado no Vale dos Dinossauros Gaúchos. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 24 minutos. Uma mãe é suspeita de torturar os filhos. Ela tem 7. De acordo com a polícia, o namorado dela participava das agressões. A pele queimada da criança, que tem só 2 anos de idade, é pouco, perto do que ela e outros 5 irmãos passavam nas mãos da mãe e do namorado dela. Este vizinho até se emociona diante da trágica rotina desses meninos e meninas. Tu é um anjo, meu. Precisa de apoio do pai e da mãe, não isso. Darilene e Leandro estão na Berlinda, mas não foram presos. Darilene se relacionou com 3 homens diferentes nos últimos anos. Familiares e vizinhos confirmam que todos foram violentos com as crianças. Eu estava na porta do meu estabelecimento, o menorzinho passou com uma sacola de cobertor. Aí eu chamei ele, eu falei, onde você vai? Tô correndo com medo do meu padrasto, porque ele quer me matar. No portão da pequena vila, gravamos com a avó. É a mãe de Darilene. Tudo que é coisa de ruim ele fez com a criança. Principalmente a Ana Beatriz, que os dois odeiam a menina. Quanto ela, quanto ele. E ele não é nada das crianças, só é um de 6 meses. Dilma cuida do 7º filho de Darilene, um garotinho que tem só 4 anos. Ele escapou. Está com a avó desde que era um bebê, mas os outros não tiveram a mesma sorte. Tanto vizinhos como familiares já perderam as contas de quantas vezes Darilene e os padrastos torturaram, humilharam e agrediram as crianças, principalmente no quarto do casal que fica bem aqui. Passaram 2 anos no abrigo e eu não sei por qual motivo devolveram para ela, porque a situação de quando levou e até agora tá a mesma coisa. Mas é mãe, o juiz devolveu. E o juiz devolveu e ela começou de novo, só que assim, as agressões ficaram pior. Darilene e Leandro sumiram. Vizinhos disseram ter visto ambos chegar cedo em casa, por volta de 5 da manhã. Mas ninguém abriu a porta no tempo em que estivemos na vila, durante a gravação. O destino dessas crianças ainda é incerto. Pode ser difícil apagar o passado.
As denúncias por telefone foram inúmeras. Ô, gente, pelo amor de Deus, alguém vamos tomar alguma providência aí. Ela tá batendo nas crianças direto. Eu acho que a mulherada aí tem que dar um jeito nisso aí, denunciar ela pro conselho tutelar. É inimaginável pensar na rotina desses meninos e meninas. Pensar em tudo que passaram, dentro e fora de um lugar que não conseguem sequer chamar de casa. Acredite, Darilene está grávida do 8º filho. Essas crianças foram vistas vasculhando os lixos do colégio porque estavam em busca de comida. Coisa que fez com uma criança de 2 anos, olha, acho que não, eu não recomendo fazer nem com um animal, sabe? Isso é coisa desumana. Uma pessoa dessa não podia ser mãe. Melhor nem comentar, né? Mais um caso envolvendo criança. Em Jaú, no interior de São Paulo, uma quadrilha usou o menor para furtar uma loja. O casal e a criança entram na loja de roupas infantis no centro de Jaú sem levantar suspeitas. Sozinha no comércio, a funcionária atende os falsos clientes. Em seguida, os 3 irmãos, todos menores de idade, se aproximam. Nos fundos, a vítima busca vários pares de calçados e conversa com a menina. Por outro ângulo, fica bem fácil entender o que de fato o bando queria. O adolescente de boné vermelho e camiseta branca entra com sacolas. Enquanto a vendedora segue no atendimento, eles disfarçam, olham para os lados e pegam tudo o que conseguem carregar. Repare, quando as sacolas ficam cheias, o bandido traz uma nova. Em seguida, os pais, irmãos e a criança saem como se nada tivesse acontecido. Na verdade, eu me senti bem desconfortável, porque eles estavam em cima de mim mesmo. Eles não me deixavam sair de lá, eles sempre tinham alguma tática. Enfim, pega aquela ali de novo, quero provar, enfim, dessa maneira. Tô com um pouco de medo, mas eu espero que não aconteça de novo. A polícia ainda não conseguiu descobrir quem é a família de criminosos que age unida para assaltar. Para o delegado, 2 detalhes chamam a atenção: a estratégia de usar uma criança e o fato de que o crime pode ter sido encomendado. A gente já está trabalhando em cima disso aí, a gente tem informação de pessoas que estão vendendo roupas infantis sem serem comerciantes, né? E espero que em breve a gente consiga localizar, identificar essas pessoas e recuperar os objetos subtraídos. A polícia prendeu um guarda civil metropolitano de Santo André, na Grande São Paulo, suspeito de envolvimento na execução de 5 jovens no último dia 21 de outubro. Ele confessou ter criado perfis falsos em uma rede social, passando-se por garotas para atrair os jovens para uma festa. Apesar de ter armado a emboscada, ele negou ter matado o grupo. Depois de horas de depoimento, o guarda municipal confirmou. Foi ele que criou um perfil falso na internet, como se fosse uma menina, para atrair os 5 jovens para uma emboscada. Ele fez o perfil, ele admitiu? Admitiu. E ele confessa o crime também? A morte? O crime ainda não, mas fechou. O guarda disse que a intenção dele era apenas identificar e prender um jovem suspeito de envolvimento na morte do GCM Lopes Sabino, de 30 anos. O carro dele foi abandonado no mesmo bairro onde os 5 jovens moravam. O GCM preso contou que depois de marcar o encontro, a situação saiu do controle. O guarda trabalha na GCM de Santo André, no ABC Paulista, há 17 anos. Apesar de ter confessado em depoimento que armou a emboscada para os 5 jovens por meio da internet, ele negou participação no crime. Os investigadores perguntaram sobre quem são os outros envolvidos, mas ele não respondeu. Os investigadores suspeitam, segundo reportagem do R7, que os PMs e GCMs possam ter formado um grupo de extermínio para vingar a morte do guarda Sabino, exatamente como ocorreu em agosto de 2015 nas cidades de Osasco, Barueri, Itapevi e Carapicuíba, na Grande São Paulo. Na época, em 5 dias, 32 pessoas foram executadas em vários pontos diferentes. No caso dos 5 jovens da Zona Leste, o Departamento de Homicídios apura se a munição de pistola .40 comprada pela PM e pela Polícia Civil, encontrada ao lado dos corpos, foi deixada ali apenas para confundir os investigadores. Essas cápsulas aparentam ter sido recarregadas com pólvora e as polícias de São Paulo não reutilizam munição. Um laudo específico foi pedido ao Instituto de Criminalística, que deve confirmar que eram balas recarregadas. Enquanto o GCM recebia voz de prisão, parentes das vítimas protestaram. Eles invadiram a sede da Secretaria de Segurança Pública e exigiram agilidade nas investigações. Depois de falarem com o secretário, os manifestantes deixaram o prédio.
O guarda civil preso ainda não teve nome revelado e deve ficar preso por pelo menos 30 dias. A polícia informou que pelo menos outros 2 guardas teriam envolvimento no crime e a hipótese de participação de policiais militares não foi descartada. A polícia está à procura do suspeito de atirar contra a dona de uma pizzaria em Itapevi. O motivo do crime? Um copo que estava sobre o balcão e foi retirado. Investigadores vasculham o bairro em busca de novas imagens do criminoso. Ele é o homem que aparece na pizzaria e que atira na proprietária depois de uma discussão por causa de um copo que tinha ficado no balcão e foi retirado. A polícia já sabe o apelido do suspeito, Favinho, e está perto de identificá-lo. O delegado não quis gravar entrevista, mas afirmou que o casal que aparece nas imagens e que acompanhava o autor dos disparos pode ser preso novamente se ficar comprovado que eles ajudaram o criminoso a fugir. O pintor Emerson Marcondes de Oliveira, de 37 anos, e a atendente de caixa, Jussiana Oliveira, de 41, foram detidos 1 hora depois do crime pela Guarda Municipal. Testemunhas haviam anotado a placa do carro. A prisão seria um passo importante para chegar até o autor do crime. O casal ficou detido pouco mais de 10 horas aqui na delegacia de Itapevi antes de ser liberado. O juiz que analisou o pedido de prisão entendeu que não existiam elementos suficientes que comprovassem a participação do homem e da mulher no crime. Em depoimento, o casal disse que conhece o autor dos disparos, mas não sabia que ele havia retornado à pizzaria para atirar na proprietária. Emerson já tem antecedentes criminais por tráfico e mesmo dentro da delegacia fez ameaças às testemunhas. Clientes da pizzaria disseram que após os tiros, o casal aguardava o atirador no carro na rua de trás e que os 3 saíram juntos. No início, eles disseram não conhecer o criminoso, mas as imagens mostraram que ele chegou ao local acompanhado pelo casal. Repare que o casal está no balcão da pizzaria. O atirador passa e fala com os 2. O desentendimento aconteceu pouco depois. Ele falava que ia pegar ela, que ela não sabia com quem ele estava mexendo, que era para procurar na favela pelo nome dele e que ela ia vir a respeitar um bandido. Que ele ia voltar para matar ela, que não era para ela sair dali e que não era para ela chamar a polícia. Após as ameaças, o atirador foi embora junto com o casal, mas voltou sozinho cerca de 3 minutos depois e subiu por esta viela que dá acesso ao local. O vídeo não mostra, mas em seguida ele atira várias vezes em Karine Meneghetti. Nesta imagem, é possível ver que clientes e funcionários se assustam. No canto do vídeo, Karine aparece já baleada, tentando correr, mas logo cai. Tudo aconteceu dentro desta pizzaria. A gente se trancou lá no fundo da pizzaria, morrendo de medo de nem sair matar todo mundo. Em nota, a Polícia Civil de Itapevi disse que instaurou um inquérito para investigar o caso e faz diligências para identificar os autores do crime. E que mais detalhes não serão passados para não atrapalhar o andamento das investigações. Karine está internada na UTI deste hospital em Osasco com uma bala na cabeça. Já passou por 3 cirurgias e segue em coma, respirando com a ajuda de aparelhos. Ela foi atingida por pelo menos 4 tiros, no peito, abdômen, costas e na cabeça. Nas redes sociais, amigos postaram mensagens para transmitir força à comerciante, que tem 25 anos. Na porta do hospital, amigas vivem a angústia de esperar por alguma informação. Depois do intervalo, economia. Mercado registra queda na venda de caminhões. Você vai saber o que isso significa para o país. Eu volto já, estamos ao vivo, 12 horas e 36 minutos. De volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12 horas e 39 minutos. Agora a queda na venda de caminhões, tão importantes para movimentar o país, é que boa parte de todas as cargas transportadas no Brasil passam pelas rodovias. É mais um reflexo da crise econômica. Os caminhões estão literalmente parados. A queda nas vendas foi de mais de 40% no mês passado, se comparado com o mesmo período de 2015. E a situação tem piorado.
De setembro para outubro, a retração foi de 18% no mercado de caminhões novos. Os dados são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos. Segundo especialistas, a explicação está na economia engessada, além do crédito, que está mais difícil. Foi a eliminação de uma linha de crédito que existia e que facilitava bastante a venda desses caminhões, que era através da Finame, que possuía subsídios para aqueles compradores que se utilizaram dela. A crise também chegou no setor de usados. Nessa loja, a queda nas vendas chegou a 30% nos últimos meses. Para vender, é preciso negociar. Hoje em dia, a gente está tendo que pegar bastante veículo em troca, estamos tendo que fazer financiamento direto, que também está atrapalhando bastante o nosso comércio. Mas o mercado está otimista. No setor, tende a passar porque o país depende do transporte rodoviário para girar a economia. Nós temos exatamente um potencial de geração de novas áreas que deverão ser cobertas também pela malha rodoviária, tá certo? Porque quando você gera uma nova área trabalhada, você precisa de caminhões para fazer o transporte rodoviário. Então isso, de uma forma geral, favorece bastante a perspectiva de crescimento desse mercado no nosso país. De olho nessa melhora, Márcio, que trabalha como motorista fazendo entregas de mercadorias por todo o Brasil, resolveu investir. Não conseguiu comprar um caminhão novo, mas trocou o antigo e está satisfeito com o negócio. Em virtude de uma boa negociação, a gente conseguiu um preço estável, conseguimos também fazer uma ótima negociação, um ótimo acordo, né? E que também contempla a realidade também. Enquanto tem gente tentando vender, como você viu aí, por outro lado tem gente lutando para pagar as contas. Uma boa forma de fazer isso é renegociar as dívidas. Elson agora é só felicidade. A dívida de R$20 mil que tirava o sono desse professor de história foi negociada e baixou em mais de R$18 mil. Estou saindo bastante feliz, bastante alegre, bem aliviado. Um alívio que está bem distante para as 6 milhões de pessoas endividadas do Rio de Janeiro, quase metade da população do estado. Para tentar diminuir a inadimplência, 11 empresas participam desse feirão para negociar a dívida com os clientes. Além de renegociar a dívida, quem vem até aqui pode assistir a palestras sobre educação financeira. Um especialista dá orientações de como gerir o orçamento doméstico para que novas dívidas não sejam feitas. A gente tem uma preocupação, não é só de fazer a pessoa usar o 13º ou uma renda extra para liquidar, mas que ela não volte a ficar inadimplente, que ela consiga controlar melhor o orçamento familiar. Alex garante que não vai cair mais na armadilha do cheque especial. Parcelou a dívida de R$1.000. Com certeza eu vou conseguir pagar minha dívida agora. Aproveitando esse assunto, um papo franco. Você se considera impulsivo na hora das compras? Um estudo mostra que os brasileiros são sim consumistas. E isso vale para homens e mulheres. 4 em cada 10 pessoas se veem em situação parecida. Vai olhando, vendo as vitrines, daí você acaba sempre tendo um impulso e acaba comprando. É o que diz um levantamento realizado por uma empresa que analisa o crédito do brasileiro. E engana-se quem pensa que a mulher compra mais por impulso que o homem. Nos nossos estudos é demonstrado que isso é muito equilibrado hoje. As mulheres consomem mais itens de beleza, moda e os homens caem nos eletrônicos. É um dado preocupante porque revela um número muito grande de brasileiros que compram, vamos chamar assim, sem pensar. É tanta coisa bonita, tanto estímulo para comprar, que quando você vê já está com a sacola na mão. Mulher quer ver roupa, sapato, né? A gente vai experimentando e vai deixando. Bianca veio com a mãe ao shopping sem saber o que queria. Imagina se soubesse. Comprou 2 tênis, um vestido e continuou batendo perna pelas lojas. Hoje é meu aniversário, então eu já vim para comprar tudo no impulso. Hoje pode, tá perdoada. Hoje pode. O problema é que além de comprar aquilo que às vezes você não precisa, o impulso também te leva ao descontrole financeiro. E é aí que está o problema. Quando a pessoa não tem um planejamento e age impulsivamente na hora das compras, é a receita certa para o descontrole financeiro. As pessoas precisam não só se planejar, como pensar o quanto elas podem gastar, evitar um número excessivo de prestações e realmente analisar as suas faturas de cartão de crédito e deixar de pagar esses juros que estão altíssimos. Não perceber isso é um grande risco. A ficha da Cristiane demorou a cair. E olha que ela é consumista declarada.
Não posso ver uma vitrine que eu adoro gastar. Sou compulsiva. Só que aí começaram a aparecer as contas, as dívidas foram acumulando e ela se embolou toda. Agora diz que aprendeu. Eu tô aprendendo agora, já tive os problemas e agora só compro à vista. Me controlo. Tá conseguindo? Tô tentando. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 51 minutos e com um dado alarmante. Cresceu em 30% o número de casos de câncer de pele no Brasil. Você sabe como se cuidar? O RF News traz agora as principais dicas. Preste atenção. Dona Sônia caminha todas as manhãs. A aposentada teve câncer de pele há 2 anos e antes do exercício sempre passa filtro solar fator 50. Coloca óculos e chapéu. Quando eu era jovem não existia protetor solar, bloqueador solar e você abusava no sol. Eu sempre gostei muito de praia, só que a idade vai chegando e aquilo que passou vai vir as consequências agora, né? Só neste ano foram registrados 176 mil casos de câncer de pele no Brasil. 30% a mais que em 2015, quando foram registrados 135 mil. Do tipo mais grave, foram 5.600 até agora. A estimativa é de 1.500 mortes. Da caminhada direto para um treino bem mais acelerado. Os circuitos ao ar livre são uma tendência no verão. Mas assim como o gasto calórico aqui é maior, os danos causados à pele pelo sol também podem ser. Isso porque o organismo transpira mais e manter o filtro solar fica difícil. Tem que vir aqui e retocar rapidinho? Rapidinho, que tá bem quente. Os médicos alertam. Quem se exercita debaixo do sol precisa redobrar os cuidados com a pele. Todos os dias deve-se usar o filtro solar, o fator de proteção deve ser de 30 ou maior, usar roupas de algodão porque elas vão reter a radiação ultravioleta. Além disso, tem que lembrar que no verão a pele desidrata, então é importante aumentar a ingestão de bebidas ricas, né, em água, então água de coco, suco de frutas, isso é importantíssimo também. Tem que lembrar que a gente perde mais água por conta do suor, por conta das altas temperaturas. Como diria o poeta, não esqueça o filtro solar. Também é preciso se alimentar bem. E agora uma boa notícia, eu não sei se você costuma ir à feira, mas o preço do morango caiu. Isso aconteceu porque a produção da fruta tem batido recordes. E tem produtor rural investindo em sistemas mais modernos para tirar vantagem da boa safra. É difícil encontrar alguém que não goste de morango. Só de olhar, o paladar é aguçado. Por isso, André apostou na fruta. Em primeiro lugar foi o aproveitamento do nosso local aqui, né? E o morango principalmente pela qualidade de fruta, pela boa aceitação que tem o nosso mercado, né? O sistema utilizado nesta estufa é diferente do tradicional. Aqui, a fruta fica longe do solo. A sustentação da planta é feita no sistema hidropônico. Nós utilizamos slab e dentro dele tem casca de arroz e turfa que vai sustentar a planta, somente sustentar, muito pouco nutricional, mas é sustentação. O sistema de irrigação é via por gotejo e no gotejo você vem a água e todos os nutrientes necessários para o cultivo. São inúmeras as vantagens do sistema semi-hidropônico. A não exposição do morango ao solo e o ambiente protegido minimiza a ocorrência de pragas e doenças. Como consequência, ocorre a redução do uso de defensivos. O investimento desta estufa foi de R$65 mil. As mudas chegaram da Argentina. No primeiro mês, a produção chegou a 200 quilos. No segundo, deve atingir 350. A venda do morango é feita aqui mesmo na propriedade. O quilo custa cerca de R$20. Por enquanto, nenhum mercado da região recebe o produto, mas a intenção do proprietário é ampliar o negócio. Que delícia, hein? É só procurar a feira mais próxima. Vai fazer no final de semana? Ainda está em dúvida? O RF News preparou uma lista com os melhores eventos em todo o Brasil. Boa tarde, Graziela. Oi, Gustavo, boa tarde. Olha, este final de semana está repleto de atrações culturais. Hoje tem Negrali no palco da Caixa Cultural Recife. O show é às 8 da noite. Para não me calo, faço bem me quer. Eu jogo a música, seja o que você quiser.
também hoje, a dupla Simone e Simaria se apresenta pela primeira vez na capital catarinense, Florianópolis. As coleguinhas fazem o show no Devassa On Stage em Jurerê, a partir das 9 da noite. Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma uma. E para quem está em São Paulo, a dica é o show de Paula Toller. Ela se apresenta hoje no Espaço das Américas a partir das 10h30 da noite. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo. E amanhã tem Frejá em Ribeirão Preto. O show é na Mansão Galo Bravo a partir da 1 da manhã. Desejaria todo dia a mesma mulher. Maria Gadu se apresenta no SESI em São José dos Campos neste sábado. O show é a partir das 8 da noite. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. No domingo, para finalizar, tem Dudu Nobre. O cantor se apresenta aqui na nossa região. Ele sobe ao palco do Prime Hall em Campinas a partir das 2 da tarde. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. E a agenda cultural de hoje fica por aqui. Um excelente final de semana para você e até a semana que vem. Catucar, filha. Sou da família, também quero catucar. Catucar pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Ótimas dicas, muito obrigado, Gra. E um excelente final de semana para você. A gente se encontra na próxima segunda-feira, hein? Até lá!